Pessoal, hoje saiu a notícia, né, do resultado dos dados da economia americana no primeiro trimestre, tendo o Trump já como presidente. Segundo as notícias, né, os dados lá da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o PIB americano teve um recuo, ele cresceu só 0,3%, quer dizer, cresceu quase zero, o Produto Interno Bruto americano. Se comparado ao último trimestre que o Biden era o presidente, o PIB tinha crescido 2,5%. Não era assim lá grande coisa, mas pelo menos estava em crescimento. Agora 0,3%. Ou seja, até o Brasil está com um crescimento maior do que os Estados Unidos, por incrível que pareça. O Trump já deu entrevista falando sobre isso, ele falou que a culpa não é dele, que a culpa é do Biden. Que é típico, né, desses políticos de extrema direita, né? Os caras fazem merda, não resolve nada na economia e depois culpa o governo anterior. Esse PIB é reflexo das políticas do Biden, não tem nada a ver com o meu governo ainda. Meu governo está atraindo muitos investimentos e empresas recordes estão vindo para os Estados Unidos. Não sei de onde é que o Trump tirou esses dados, que tem empresas migrando para os Estados Unidos em número recorde. Na verdade, isso não está acontecendo na prática. Na verdade, vários setores e empresas dos Estados Unidos estão sofrendo graças à política tarifária dele. Como, por exemplo, a Boeing. A Boeing anunciou hoje a demissão de milhares de funcionários, porque a China cancelou a compra de aviões da Boeing, está pensando em comprar do Brasil, caso a gente tenha a Embraer. Então a Boeing corre um sério risco de ir à falência, porque o maior comprador desses aviões deles era a China. Lembrando que a China pretende ampliar ainda mais a sua malha aérea, né, de aviões na China. Mas como o Trump criou briguinha com a China parou de comprar da Boeing, então a empresa está caindo. Esses dados também de hoje, pessoal, ainda não tem a ver com as tarifas do Trump, tá? Para ser bem honesto. Até porque as tarifas dele ele anunciou, parece que recém em abril, né, essas tarifas malucas dele. E mesmo assim, o PIB não cresceu nada. Segundo os economistas do próprio Estados Unidos, se continuar assim, no próximo trimestre continuar assim, os Estados Unidos vão entrar em recessão, sim. Recessão porque o PIB vai estar caindo em vez de estar subindo, tá? Lembrando que outros fatores que influenciaram esse pouco PIB tem a inflação. A inflação nos Estados Unidos nesse primeiro trimestre já chegou a 3,5%. Lembrando que na época do Biden estava 2,4% de inflação, agora já chegou a 3,5%, ou seja, uma inflação crescente. E lembrando que a inflação deles, eles não contam alimentos e serviços. Então, se fosse contar os alimentos que aumentaram de preço e os serviços, ia subir mais ainda, tá? Lembrando que eu já mostrei para vocês uma vez naquele vídeo, né, que os preços lá estão aumentando de alimentos, apesar de não entrar na conta, que já tem pessoas comprando comida no México. E recentemente um brasileiro que mora lá mostrou também os mercados dos Estados Unidos estão começando a ficar vazio. Ou seja, parece mais uma Venezuela ou Cuba. O mercado inteiro, comida. Eu tô encarecendo, velho. É que sabe o que vai acontecer? Tudo vazio, velho. Viram? E como eu falei, pessoal, as tarifas não são um fator que está impulsionando essa queda do PIB, tá? Tem outros fatores. As tarifas podem impulsionar mais a partir de agora, no próximo trimestre, quando elas entrarem em vigor, né? Que o Trump fica com essa loucura de querer tarifar o mundo todo. Mas outro fator que fez o PIB dos Estados Unidos cair tanto é que eles aumentaram muito a importação de produtos, não alimentos, tá? Exceto alimentos e produtos, acho que automotivos, mas o resto eles importaram muito de fora, porque o Trump falou que ia tarifar o mundo todo em não sei quantos por cento, então os americanos começaram a comprar correndo várias coisas para tentar fazer estoque, para tentar segurar um pouco o preço, porque sabe que depois que a tarifa entra em vigor, eles pagariam mais caro por esses produtos e ia ter que passar mais caro para o consumidor final. Então teve um aumento exagerado de 41% nas importações dos Estados Unidos, enquanto que a exportação teve um recuo gigantesco também. Parece que eles exportaram nesse primeiro trimestre apenas 5%, que é quase nada, ou seja, os americanos não exportaram quase nada. Por quê? Porque como o Trump está fazendo essa guerra tarifária, então nesse ponto as tarifas impactam sim, porque os outros países começam a comprar menos dos Estados Unidos. Pega, por exemplo, a China está comprando mais soja do Brasil e carne, justamente para não comprar dos americanos. O governo chinês chegou a publicar um vídeo lá que eles divulgaram na rede nacional da China, mostrando navios saindo carregados de soja aqui do Brasil, indo para a China, vários navios, porque mostrando que a China está optando mais pelo Brasil, em vez do bobalhão do Trump. Então vocês vejam, só nesse primeiro 100 dias do governo Trump, né, digamos assim, acho que já deu 100 dias, o governo dele já está um fiasco, a popularidade dele já está abaixando. Ele inclusive saiu uma pesquisa recente falando que ele é o presidente que tem a pior avaliação da história, né, a popularidade mais baixa da história, só perdendo para Eisenhower, tá? E a tendência é continuar piorando, porque ele não volta atrás, a política dele é agressiva, é burra, é estúpida.
gera inflação, como eu já venho falado nesse canal desde antes dele ser reeleito. Então, infelizmente, ele está transformando literalmente a América numa Venezuela, tá? É isso que está acontecendo. Ele já quebrou vários setores, que nem o agro, que já está lá reclamando dele. Já tem setores do agro decretando falência. A Boeing está decretando falência. Setor de hotelaria e turismo estão decretando falência. O turismo, que nem eu falei no último vídeo, caiu pra caramba nos Estados Unidos, que as pessoas estão com medo de visitar os Estados Unidos, que chega lá você pode ser deportado, ter seus bens apreendidos e ser mandado de volta para o seu país. Que nem aconteceu com aquele cientista francês que ia dar uma palestra em Harvard, roubaram os bens dele, o celular, o notebook, roubaram ali na alfândega mesmo, tá? na fiscalização ali para entrar no país. E mandaram ele de volta para a França, sem os bens pessoais dele. Então essa loucura que o Trump está transformando a América, pessoal, só está afundando mais ainda os Estados Unidos. E ele alimenta o velho discurso de que está tudo bem. Não, está tudo bem, estamos melhor do que na época do Biden. Make America Great Again, a América vai ficar rica novamente, que não sei o quê. Mas na prática é isso que nós já previmos, pessoal. A economia é uma ciência quase exata. Não tem como você criar tantas políticas inflacionárias e guerra com o mundo todo e achar que você vai fazer a América grande de novo. Muito pelo contrário, a América está desse tamanho. Como diria o professor Raimundo, e os Estados Unidos, ó, estão ficando minúsculos no cenário mundial. Estão sendo isolados. O BRICS está fazendo uma reunião agora para tentar discutir políticas alternativas para não depender dos Estados Unidos. A Europa também, a União Europeia já tem discutido muito isso. E os Estados Unidos estão cada vez mais isolados, cada vez mais pobres. Isso já está refletindo no bolso do cidadão médio americano. E os dados estão aí que não mentem. E olha que essa inflação, eles nem estão contando alimentos e serviços. Senão a inflação já teria passado de 5% nos Estados Unidos. Que é um número bem grande para um país como os Estados Unidos, pessoal. Gente indo comprar comida no México, mercado vazio, obras paralisadas porque não tem mão de obra para trabalhar por causa da política anti-imigração do Trump, etc, etc, etc. Então é difícil prever o que vai acontecer, pessoal, mas se o Trump continuar com essa teimosia e com essa política burra dele, esse é o primeiro dado do governo dele. Ele pode negar, falar que é do Biden e tal, mas não tem nada a ver. O dado lá está discriminando por que o PIB caiu e todos tem a ver com as políticas do Trump. Não tem nada a ver com o Biden mais não. E se ele continuar nisso, a América vai entrar numa recessão. Quiçá virar uma Argentina e uma Venezuela, com inflação lá em cima, inflação descontrolada, até porque depois que a inflação descontrola, pessoal, aí já era, é difícil controlar de novo. Eu sei que eu sou de uma época de superinflação aqui no Brasil, tá? Talvez a maioria de vocês não tenham vivido isso, mas eu sei como é que é viver num país com superinflação. Então é lamentável, né? Mas os americanos escolheram isso, né? Até porque nos Estados Unidos eles não são obrigados a votar. Mas o pessoal saiu de casa para votar naquela porcaria laranja que já teve um primeiro mandato. Então, como diz o ditado, né? O que é de gosto, entroxe. O que é de gosto, remédio da vida, né? Enfim, não tem muito que eles possam fazer. A não ser que agora nas eleições de meio turno, que vai ter acho que daqui a 1 ano e pouco aproximadamente, eles consigam eleger um congresso mais democrata e consigam derrubar o Laranjão. Se bem que até os republicanos já estão criticando ele, né, pessoal? A política dele é um completo fiasco. Pegar um país como os Estados Unidos, que até então era a maior economia do mundo, e você mergulhar numa recessão, fala sério, né, pessoal? Esse cara é um completo idiota. Se ele fosse participante daquele programa que ele apresentava antigamente, o Aprendiz, né, que teve até uma versão aqui no Brasil, ele mesmo ia demitir ele mesmo. You're fired. Porque ele é um completo incompetente. Enfim, quem diria, né? Estados Unidos está ficando pior que o Brasil, né, pessoal? Quem diria, hein? Vamos ver que bicho que vai dar. Então tá aí, pessoal, só uma noticiazinha de última hora, tá? Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nos grupos e nas redes sociais para as pessoas verem e comente também sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.